Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta, ela nasce quando a injustiça parece gritante. Ela nasce quando alguém olha para a própria vida e pensa: eu fiz tudo certo, então por que isso aconteceu comigo? É a pergunta de quem foi honesto e foi traído, de quem foi fiel e foi abandonado, de quem fez o bem e recebeu o mal. Essa pergunta, ela carrega dor, frustração e muitas vezes revolta silenciosa. E mais uma vez é importante dizer, a Bíblia, ela não foge dessa pergunta. Ela não tenta maquiar a realidade. Ela não romantiza o sofrimento. Ela não promete que pessoas boas não sofrerão. Na verdade, a Bíblia, ela mostra exatamente o contrário. Nós temos um exemplo de Jó. Jó era íntegro. A própria Escritura diz isso. Mesmo assim, Jó perdeu filhos, saúde e bens. Jó era fiel. Jó, ele recusou o pecado. José é outro exemplo. José era fiel. Ele recusou o pecado. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi preso como escravo. José, ele amava o seu pai. José, ele amava os seus irmãos. E principalmente José amava o seu Deus, amava o nosso Deus, era fiel ao Senhor. E mesmo assim, passou por muito sofrimento. Ele parecia uma pessoa boa. E a gente, quando vê uma pessoa boa, uma pessoa que aparentemente faz tudo certo, parece uma santa pessoa, a gente não consegue acreditar por que coisa ruim está acontecendo com aquela pessoa. E aí vem a pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A Bíblia fala também, e é importante fazer aqui um parêntese, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Muitas vezes, o que nós estamos passando, por mais que somos pessoas boas e por tomar decisões às vezes equivocadas ou decisões erradas, nós acabamos sofrendo as consequências. Nós acabamos colhendo o que nós plantamos. E infelizmente, por decisões erradas, infelizmente por decisões equivocadas, infelizmente por sermos pessoas boas e querer ajudar as outras e tomando decisões que muitas vezes não são direcionadas por Deus ou com a sabedoria que Deus pede para nós buscar, nós tomamos e depois arcamos com as consequências. E às vezes não é Deus permitindo isso, às vezes são consequências daquilo que nós plantamos. Porém, mesmo assim, Deus, ele permanece conosco. Há situações que passamos, há coisas ruins que acontecem conosco, há coisas tão difíceis que acontecem com você muitas vezes por uma decisão errada, por uma escolha errada. Mas também muitas coisas acontecem que você não entende. E isso está acontecendo para um propósito maior, um propósito que Deus tem para você, para um fim que você ainda não conhece, mas que Deus já conhece e que Deus estabeleceu isso para você, que Deus escreveu essa história para você. Então precisamos confiar, acreditar, ter fé que as coisas ruins irão passar. A Bíblia fala de mais exemplos. Davi foi escolhido por Deus. Ele foi ungido rei. Ele passou anos depois fugindo para não morrer. E então, diante desses exemplos, chegamos ao maior exemplo de todos. Uma pessoa boa que muito sofreu. Se existe alguém verdadeiramente bom, justo, sem pecado, esse alguém é Jesus. E ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele foi crucificado. Jesus, aquele que veio ao mundo sem pecado, aquele que veio para nos salvar,
aquele que sim, poderíamos dizer que era uma pessoa boa, porque passou por tantas coisas ruins, pela rejeição, pelo sofrimento, pela zombaria. Aquela pessoa que nada fez de mal, ao contrário, estava aqui para nos salvar. Isso nos comunica, isso nos confronta com uma verdade difícil, mas necessária. A bondade não é um contrato de proteção contra o sofrimento. A fé ela nunca foi uma garantia de vida fácil, ela sempre foi um chamado para confiar em Deus, mesmo quando a vida dói. O erro que muitas pessoas cometem é acreditar que o mundo funciona como um tribunal perfeito. Que quem faz o bem sempre recebe o bem, que quem faz o mal sempre paga imediatamente. Mas o mundo em que vivemos é um mundo quebrado, e a Bíblia nunca negou isso. Os salmos estão cheios de homens justos dizendo: por que o ímpio prospera? Por que quem faz o mal parece vencer sempre? Isso mostra que essa angústia não é falta de fé, é humanidade. Agora aqui está um ponto muito importante. A Bíblia nunca diz que Deus é indiferente à justiça. E aqui vem um ponto importante. Quantas vezes nós achamos que isso não é justo e não conhecemos os dois lados da história? O que é justo para mim pode ser não justo para ti. Mas o nosso Deus, Ele é justo. Ele conhece a história de cada um. A história, o começo, o fim, a trajetória, a história que Ele escreveu para cada um de nós. Deus é um Deus justo. Escreva você aí que está passando por tanta dificuldade, você que é uma pessoa boa e pensa o seguinte: por que as coisas tão ruins acontecem com pessoas boas? Escreva, tenha coragem e escreva agora nos comentários. Deus é justo. Tenha coragem, declare isso sobre a sua vida, confie nele, diga: Deus é justo e eu creio. Creia nessa verdade que você está dizendo, creia nessa verdade que você está escrevendo aí nos comentários, creia que Deus, Ele é justo. Deus, Ele é um Deus que tudo vê. A Bíblia diz que Deus vê, Deus registra e Deus julga. Mas tem um detalhe, a Bíblia também diz que Deus não age no nosso tempo. E esse é um dos maiores conflitos da fé. Nós queremos justiça imediata e Deus trabalha com justiça eterna. O fato de Deus não agir agora não significa que Ele concorda. Significa que Ele está conduzindo a história para um fim maior. Lembre-se, Deus está registrando tudo. Deus está vendo tudo. Mas Deus age não no nosso momento, ou não quando eu quero, mas Deus, Ele age no momento certo. Nós temos o exemplo de José. José, ele só entendeu isso no final da história. Quando ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. José, ele consegue perceber isso lá no final da sua história. Que todo o mal que ele passou e que parecia injusto, e que talvez a gente possa olhar e dizer o seguinte: por que todo aquele mal está acontecendo com aquela pessoa tão boa? Isso faz parte do processo de algo que Deus escreveu para algo inclusive maior. E aí está o exemplo de José, quando José diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Observe algo importante. José não disse que o mal deixou de ser mal. Ele disse que Deus foi maior que o mal. E isso muda tudo. Deus não chama injustiça de justiça. Ele não chama dor de coisa boa. Mas Ele é poderoso o suficiente para transformar até o sofrimento em um instrumento de propósito. Talvez hoje você esteja vivendo algo profundamente injusto.
Talvez você tenha sido ferido sem merecer. Talvez você esteja se perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo, Deus? A Bíblia não responde dizendo: porque você errou. Ela também não diz: porque Deus te esqueceu. Ela aponta para algo maior. A história ainda não terminou. O julgamento final ainda não aconteceu. A justiça plena ainda não foi revelada, mas ela virá. Enquanto isso, Deus não nos promete explicações completas. Deus promete presença, sustento e redenção. Se coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso não significa que Deus deixou de ser justo. Significa que vivemos em um mundo caído, mas governado por um Deus que não perde o controle. Se você não entende o porquê, confie em quem vê o fim desde o começo. Se essa pergunta já ecoou dentro de você, se você já se sentiu injustiçado, declare agora: Deus é justo e eu confio que no tempo certo Ele agirá. Declare isso, escreva isso, aproveite e escreva no comentário: Deus é justo e Ele agirá no tempo certo. Agora eu quero dizer algo para você. Se você foi tocado por essa palavra, se você tem se questionado por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e você esteja passando por isso, sendo uma pessoa que talvez você sempre diz: eu tenho feito tudo certo, eu tenho confiado, eu tenho crido, eu tenho feito as coisas certas, eu tenho sido uma boa pessoa, e por que isso está acontecendo comigo? Se Deus tocou no seu coração através dessa mensagem, lembre-se que existem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E se você foi tocado, deixa Deus te usar. Deixa você ser um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Ele te usar, compartilhando esse vídeo, para que outras pessoas possam sentir o mesmo toque de Deus, a mesma presença dEle na sua vida. Seja um instrumento de Deus, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E fique conosco aqui nesse canal, se inscreva. Aqui nós refletimos sobre perguntas que a nossa alma faz. Aqui nós refletimos muitas questões bíblicas e muitos questionamentos que nós fizemos e que encontramos respostas em Deus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.